Seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast Se Meu Consultório Falasse, um espaço para a gente trazer informações que são bem do dia a dia do consultório, sempre com convidados muito especiais. E hoje é dia de receber uma convidada e amiga muito especial, que é a doutora Renata Faro Guerra. A doutora Renata ela é mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é criadora do conceito de psiquiatria somatopsíquica, que a gente vai falar um pouquinho nesse episódio, que integra aí o corpo, a mente e a presença no cuidado em saúde mental. Ela é certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, junto ao Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, e é coordenadora junto comigo do programa de mudança de hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o PROMEV, que a gente faz com muito carinho. Também é cofundadora do Lotus Terapias e Meditação e é docente de Medicina da Faculdade São Camilo. Doutora Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Obrigada, Arthur. Fico muito feliz, muito honrada desse convite e uma alegria, né, da gente poder conversar e falar de assuntos tão relevantes, né? Renata, as pessoas talvez queiram saber quem é a mulher por trás da psiquiatra, criadora da psiquiatria somatopsíquica e talvez como é que você chegou nesse conceito. Então, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, como é que você foi identificando, eventualmente, questões no seu dia a dia com seus pacientes que fizeram você fazer uma hipótese e aí depois todo o processo clínico que é o da psiquiatria somatopsíquica. Essa é uma pergunta que a origem é antiga, né, no sentido de que quando eu estava no último ano da faculdade, eu comecei a fazer meditação ativa. E também conheci a bioenergética como cliente, né, como uma pessoa que estava experimentando essas técnicas. E eu fiquei muito apaixonada por essas ferramentas, né? Comecei a meditar, comecei a fazer alguns retiros que tinham bioenergética, com autoconhecimento, fiquei muito encantada com isso. E no último ano da faculdade vivenciei isso. Quando eu me formei na medicina e entrei na residência de psiquiatria, eu entrei juntamente, concomitante, né? Com uma formação de meditação ativa e terapia corporal de bioenergética. Então, eu fiz a residência em paralelo com essa formação. Me formei como médica psiquiatra e me formei também como terapeuta bioenergética e facilitadora de meditação. E eu, durante alguns anos, eu funcionava de uma maneira muito separada, muito dissociada. Agora eu vou ser médica, psiquiatra, agora eu vou ser terapeuta e facilitadora de meditação, como se quase fossem duas pessoas diferentes. E ao longo do percurso, eu fui tendo muita necessidade de integrar esses dois saberes, esses três saberes, na verdade, né? E vi as necessidades durante o tratamento psiquiátrico, quando eu não tratava a pessoa, né, do ponto de vista psicoterápico e médico ao mesmo tempo, que eu gostaria de ter outras ferramentas para oferecer ou para integrar num tratamento que fosse mais holístico, no sentido de mais integral, né? E aí fui, aos poucos, tentando fazer essa integração com muita dificuldade, né? Porque os termos, os conceitos que a gente tem nesse outro mundo que não é médico, não conversa com termos da medicina. Do ponto de vista de construto, de explicação fisiológica, de milhões de coisas. Então, eu consegui fazer isso de uma maneira mais consistente quando eu fiz uma especialização no Unifesp que chama Cuidados Integrativos. E naquele momento eu tinha que fazer um TCC para me formar nessa especialização. E a minha orientadora, a Cici Fontes, ela me sugeriu: Renata, por que você não fala do seu trabalho? Por que você não faz um TCC contando da maneira como você trabalha? E aí, na construção desse trabalho, que eu comecei a escrever, aí eu comecei a sistematizar de uma maneira mais profunda, mais objetiva e mais conceitual o que é a psiquiatria somatopsíquica. Então, em 2016, isso tomou um corpo mais robusto e aí verdadeiramente integrado. Interessante, realmente é a evolução de muitos anos de práticas e observações, né? O que no paciente que você atendia na clínica psiquiátrica, você identificava que as ferramentas convencionais da psiquiatria não entregavam oportunidade de investigação ou até de tratamento dos pacientes? Cada tipo de pensamento, de emoção que a gente tem, isso tem um correlato fisiológico
em vários parâmetros, mas eu vou pegar um parâmetro específico, que é a respiração, por exemplo. Então, geralmente, um paciente deprimido, ele tende a ter uma respiração mais superficial e um jeito de funcionar, pouca energia no corpo e várias outras questões que a gente, como médico, na psiquiatria convencional, no máximo a gente relata, mas a gente não trabalha nessas questões especificamente, né? Por exemplo, um paciente ansioso, ele tem geralmente um padrão respiratório em que ele tem um pulmão hiperinsuflado. Então, tem muito ar dentro e dificuldade na expiração, né? De soltar o ar. Que às vezes dá até uma impressão clinicamente oposta, né? Tipo, não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo puxar o ar, mas tem muito ar. O que ele não tá conseguindo é expirar de maneira satisfatória. E aí fazer esse ciclo respiratório também de maneira satisfatória. Então, essas questões, quando a gente trabalha, isso tende a melhorar clinicamente também. Então, colocar um paciente deprimido para conseguir respirar, inspirar de maneira mais satisfatória, trazer mais ar, que é mais vida, por exemplo, né? Isso vai ajudando a melhorar o humor também. Ajudar um paciente ansioso a expirar, soltar o ar, esvaziar o pulmão e aí então ele conseguir voltar a respirar de maneira mais natural, também o ajuda na ansiedade. 2 exemplos, né, de como que a gente, interferindo no corpo, vai também melhorar na clínica, e não é uma questão só de observação, né, no sentido de registro de prontuário, mas também de uma intervenção clínica que pode ajudar como coadjuvante do tratamento medicamentoso também. Vira uma prescrição, então. Vira uma prescrição, mas não só uma prescrição de que ele vai fazer como exercício em casa, mas uma situação onde que você vai acompanhá-lo nesse processo. Então, daí são intervenções acompanhadas mesmo, né? Como é que respira, quanto, e você acompanhando o paciente. Então, é um tratamento, uma intervenção terapêutica. Não, faz todo sentido e interessantíssimo você fazer essa distinção dos dois padrões respiratórios. A gente está muito acostumado a falar de pensamentos, por exemplo. O ansioso, ele é muito preocupado, ele fica muito voltado para um futuro que ainda nem aconteceu. E o deprimido, ele tem pensamentos geralmente mais de culpa, de ruína do que já aconteceu e uma falta de esperança no futuro, né? E a gente faz essa anamnese nossa, clínica no dia a dia com pacientes, a gente coloca muito isso para o paciente relatar, mas a gente não pergunta sobre o padrão respiratório, se ele percebe isso, né? E eu acho que você está trazendo esses pontos que são interessantíssimos, e eu acho que vale a pena realmente a gente depois explorar um pouco mais, mas no final das contas a gente está falando de uma questão de permitir e habilitar o paciente a ter uma consciência melhor sobre os seus padrões fisiológicos corporais, né? Você acha que como parte, né, dessa intervenção é esperado que o paciente passe a entender melhor e prestar mais atenção no corpo e os sinais que o corpo traz pra gente? Como é que você enxerga esse desfecho, né? De entregar para o paciente essa questão de um olhar mais atento ao padrão de expressão do corpo, vamos dizer assim. Aham. Isso depende de quão grave o paciente está. Então, se eu recebo um paciente clinicamente, por exemplo, de uma depressão moderada grave ou uma ansiedade moderada grave, eu tô usando esses dois diagnósticos porque são muito frequentes, né? Pra gente usar como exemplo clínico. Eu não vou convidá-los a ter tanta essa percepção nesse momento porque eles estão mais submersos nos sintomas clínicos, com mais dificuldade. Então, eu vou ter uma atitude, nesse início, muito mais diretiva. De oferecer caminhos e ferramentas para que alguma coisa melhore. Mas sim, com certeza, ao longo do processo, a ideia é que a pessoa vá se aproximando dessa percepção do corpo e utilizando isso como um aumento de consciência, aumento de autonomia para ir se regulando ao longo do tempo e a cada dia, né? E às vezes quando a gente pensa em coisas, né, ferramentas para regulação, a gente pensa assim, eu vou tirar um horário do meu dia para fazer tal coisa. Mas esses microajustes, momento a momento, é que fazem uma resposta muito mais potente, né? Porque assim, é a mesma coisa o paralelo de atividade física. Você faz 1 hora de atividade física no dia, depois você passa as outras 1000 horas sentado, né, de uma maneira sedentária. Essa conta não vai fechar.
Então é um pouco de uma educação também de microajustes nessa tensão do corpo, mas na medida que esse paciente melhora um pouco para receber e se perceber sem tanto sofrimento. Faz todo sentido, e acho que realmente a beleza da prática clínica é entender qual que é o estado que o paciente se encontra para aceitar uma intervenção e se questionar até, porque dependendo se você coloca muita coisa para o paciente que já está sobrecarregado pelas próprias emoções que passa, ele não vai dar conta, a gente está aí fazendo uma coisa até pior para ele, né? Então, às vezes um direcionamento e um acolhimento vão ser muito mais importantes nesse primeiro momento. Você, no tempo que você já clinica e já são boas experiências que você imagina que tenha, né, na sua prática clínica, você nota que as queixas corporais que os pacientes têm trazido para você, até por esse olhar mais refinado que você tem em relação a essa relação entre corpo e mente, mudaram ao longo do tempo, nas últimas décadas, assim, talvez com a maneira como a sociedade se comporta hoje em dia? Você acha que as queixas elas estão evoluindo de uma forma diferente? Os pacientes trazem essas queixas de uma maneira diferente para você? O que eu percebo que chega para mim de uma maneira bastante frequente são queixas de cansaço, queixas de dores musculares e muitas vezes fadiga, falta de energia, coisas desse tipo. Só que quando você vai se aproximar da rotina daquela pessoa, do que ela vive, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não dá para o corpo e para si descanso. Então é como se as pessoas, eu tô generalizando porque esse é um número significativo, quisessem tratar do corpo como se fosse uma máquina. Então eu não dou descanso para o meu corpo e eu quero que ele funcione, né, com uma eficácia de 100% o tempo todo. Né? Então é uma dissociação, uma falta de percepção do que a pessoa está precisando. Às vezes o que ela está precisando é de descanso, é de parar, né? Tava atendendo uma paciente essa semana ainda, ela falou assim, ela tirou férias, na verdade ela se demitiu do trabalho e tá nesse período, né, de sem trabalho e se permitindo descansar, né? E ela falou assim: nossa, agora eu me dei conta de que eu não me dou pausa em nenhum momento. Então eu fico ouvindo. Quando eu paro, quando eu tô fazendo café, eu tô ouvindo podcast. Aí daqui a pouco eu tô lendo outras notícias. Todo momento, até ela dormir, ela tá se colocando coisas pra fazer, pra ouvir ou pra ver. Então, isso é um excesso de informação, né, de variáveis e de estímulos que a nossa biologia, a nossa fisiologia não foi causa, não tá formada, não tem capacidade de digestão, né? Então a gente tá submetendo o nosso corpo, o nosso organismo a um funcionamento que não cabe na saúde, que é impossível ter saúde. Então o que eu tenho observado de mais frequente é isso. E nesse caso dessa paciente, fiquei bem curioso, assim, como é que você primeiro como você aborda isso, né, e o que você sugere para uma pessoa dessas, que tá só colocando mais e eu vejo isso realmente, a gente tá numa sociedade da informação, né, muita informação o tempo inteiro, a gente recebe notificação no celular, a gente tem acesso a um feed infinito nas redes sociais, e-mail chega a qualquer hora, né, a gente é chamado, convocado a também funcionar 24/7. Eu entendo que é difícil dizer, né, ela escolhe ou ela é até levada por um processo de sociedade que pressiona a gente por resultado e funcionamento em tempo, ininterrupto, né. Como é que você aborda isso e o que você propõe para essa pessoa? Boa. O que é curioso é que ela falou pra mim com espanto e com incômodo. Isso é uma janela maravilhosa, porque daí ela tá trazendo esse incômodo, né? Quando a pessoa ela tá muito imersa nesse processo, se eu falar pra ela: "Você vai ficar 15 minutos sem fazer nada", é muito desafiador. Não digo que é impossível, mas é muito desafiador. Isso gera uma inquietação muito grande, né. Então, às vezes, eu faço por uma progressão. Então eu ofereço coisas, por exemplo, em vez de ficar no celular durante o dia, eu peço para que ela substitua por leitura. Por exemplo, leitura ainda é fazer alguma coisa, mas o tempo da leitura é diferente, né? Você tem uma questão ativa na leitura que você lê e você está produzindo
imagens internas, você está produzindo associações, é um pouco mais ativo do que só receber muitas informações aleatórias. Então, em relação a essa coisa da rede, geralmente eu costumo, conversando com a pessoa se faz sentido, né? Oferecer essa possibilidade da leitura como substituição. Na noite, por exemplo, ela dormia ouvindo podcast também. Eu falei, o que eu sugiro, né, se a pessoa não tem outra ideia, é ouvir música, de preferência uma música que não tem letra, uma música instrumental, né, que não tem outros estímulos, só o estímulo da música pura. E que é uma música mais de... Hoje em dia tem mil playlists em Spotify, sleep, não sei o quê, né? Músicas para dormir. Tem milhões de possibilidades. E são coisas, são substituições que, de alguma maneira, diminuem um pouco um estímulo que vai provocar, que tem chance de provocar mais ativação. Mas, aos poucos, a ideia é ir para uma progressão, né? De momentos de meditação e até momentos de não fazer nada mesmo. Porque a gente chegou num ponto em que há muitas pessoas, e às vezes até eu me reconheço nisso, dependendo do grau de ativação que eu esteja, que é difícil ficar sem fazer nada. Né? Que daí, não, mas eu tenho que fazer isso aqui, não vai dar o tempo. Né? Então, você falou assim, mas as pessoas são levadas, todos nós somos levados, porque a sociedade não funciona do jeito saudável. Só que se cada um de nós não pararmos eu vou fazer isso, a gente vai ter um adoecimento coletivo maior ainda do que a gente já se encontra. Roubaram da gente a oportunidade e a tranquilidade de poder ter o ócio. Né? Isso é muito interessante. E eu acho que é uma ressalva que você traz super importante. A gente tá falando aqui sempre de contrastes, né? O nosso corpo é cíclico. A gente tem a fome e tem a saciedade. Tem a vigília, que durante o dia a gente tá acordado, e tem o sono pra gente descansar. E a gente precisa ter uma parte produtiva da vida, sim, lógico, é importante, mas eu acho que a gente precisa buscar esses espaços de interrupção, e uma interrupção consciente, né? E isso me faz lembrar de um conceito que você também trabalha bastante com seus pacientes, te conhece um pouquinho, né? Já dá para saber algumas coisas, que é o conceito de presença. Inclusive, se for numa atividade de ócio, né, uma atividade de contemplação, a questão da presença. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa essa... Parece assim, até muito trivial falar, né? Explica o que é presença, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco esse universo. Presença é a capacidade que a gente tem de estar aqui agora, no sentido de uma sensação corporificada. O que eu quero dizer com isso? Eu estar presente, habitando o meu corpo. Então, quando eu estou habitando o meu corpo, quero dizer que eu estou ciente das minhas sensações corporais, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Ao mesmo tempo que eu estou conectada com o ambiente e com o outro, se o outro estiver presente aqui. Então, né, se eu estiver só comigo e não estiver conectada com o contexto, eu não estou presente. Se eu estiver comigo com o contexto e não estiver com o outro, também não estou presente. Então, a presença, ela é um construto que engloba você estar conectado consigo mesmo, com o outro e com o ambiente ao mesmo tempo. E como é que a gente se qualifica para ter mais presença no mundo que também é tão... que nos convida, eu diria, até para não estar presente. Muitas vezes não é incomum estar num restaurante e ver uma mesa de amigos, cada um no celular, fazendo coisas completamente diferentes, sendo que estão ali a menos de 1 metro de distância. Como é que a gente treina isso? Tem como fazer isso? Super tem. Quando a gente para estudar a neurobiologia da presença, né, a presença ela é construída principalmente com informações interoceptivas. Explica o que é isso aí. Exato, né? Esse nome estranho, interocepção, né? O que é isso? É a nossa capacidade de ler, receber e interpretar os sinais internos do corpo. Então, eu vou falar sinais internos do corpo mais conhecidos que a gente usa como expressão de linguagem, por exemplo. Você fala assim, nossa, eu tô com um aperto no peito depois dessa notícia. Ou, nossa, eu queria ter falado aquilo pro meu chefe, eu não consigo, agora eu tô com um bolo na garganta. Já ouviu isso, né? Muito comum. Ou você vê a pessoa que tá apaixonada e fala, ai, tô com borboletas no estômago, né?
de ver essa pessoa. Essas figuras de linguagem, elas são uma representação da interocepção, que é uma sensação interna que o corpo produz, mas que está sinalizando alguma coisa. Eu tô apaixonada, ou eu tô triste, ou eu tô nervosa, ou eu tô ansiosa. A gente faz uma leitura, uma interpretação desses sinais viscerais que querem dizer alguma coisa pra gente, né? E isso acontece momento a momento. A presença, ela é construída principalmente com informações interoceptivas. Isso é super importante, porque uma vez eu estava dando aula e um residente falou assim: não preciso de ter contato com o corpo, porque eu leio e eu tô pensando muito sobre isso. Só que biologicamente, neurologicamente, você pode pensar 24 horas sobre presença. Mas se você não voltar sua atenção para as sensações corporais, você não consegue estar presente. Então, é esse retorno para a sensação do corpo mesmo. Isso vai ancorar a capacidade de estar presente, né? Que isso acontece principalmente no nosso córtex insular, na ínsula, né? Então, a maior parte da presença é construída com isso e também com a atenção combinado com as nossas emoções. Esse conjunto vai dar o produto final presença. Incrível você trazer isso, porque eu fico pensando na evolução da nossa própria espécie humana, que é a gente fala, né, o por que chama Homo sapiens sapiens, né? Porque nós conseguimos pensar de maneira diferente do que outros animais que estão ao nosso redor. Não que eles também não tenham um tipo de inteligência, mas para eles é muito difícil prospectar futuro ou olhar para o passado, fazer reflexões filosóficas, sociais, como a gente está até aqui discutindo num campo né, de uma teoria, obviamente de uma prática. Mas antes de a gente conseguir ser sapiens, ser conhecedores e pensadores, a gente nossos antepassados eram muito mais os próximos dos primatas, que eram muito mais uma questão corporal mesmo. E a vida na selva era muito mais sobre agir corporalmente, né? Caçar e coletar, né? Os nossos antepassados eram os caçadores-coletores. Né? Então, o que define todo um movimento da humanidade foi justamente o seu processo corporal, de caçar e coletar, e não de filosofar, né? Ou de pensar, teorizar coisas. Então, realmente faz todo sentido a gente pensar que antes da gente dizer que a gente, vou pensar sobre tudo na vida, isso não responde a uma realidade biológica que antes, durante muitos milhões de anos, a gente foi muito mais corpo do que pensamento, né? Então, acho que você está fazendo um resgate muito interessante, né? Com toda a sua abordagem, para um conceito que é inequívoco. A gente tem muito mais experiência enquanto espécie humana de corpo do que de mente, né? Exato. E não são coisas excludentes, né? À medida que a gente tá presente e tá seguro, se sentindo seguro, a gente consegue acessar instâncias neurológicas mais evoluídas. E a gente consegue ter, com certeza, uma resposta muito mais satisfatória do ponto de vista cognitivo também. Então, não são coisas que ou eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Mas uma vez presente, com certeza a gente vai ter decisões, comportamentos, interações muito mais eficientes, né? Do que o contrário. E você conceitou muito bem presença. Você também tem toda essa formação em meditação. Então, até queria que você me falasse um pouco primeiro o que é meditação, porque a meditação fala de uma coisa chamada atenção plena, um dos tipos de meditação que é a meditação mais famosa hoje em dia, que é a meditação mindfulness. E eu fico pensando, qual que é a diferença entre atenção plena e presença? Então, eu fiz um montão de perguntas aí para você. Me explica um pouquinho desde o que é a meditação, os tipos, o mindfulness, que é a atenção plena, e como é que seria essa diferença de conceitos entre atenção plena e presença. Quando a gente fala de meditação, a gente pode estar falando de duas coisas. Uma, do estado meditativo, que a gente entra quando está sobre o estado de uma técnica ou da técnica em si, né? Então, eu posso dizer, pensar na meditação em todas as alterações fisiológicas, neurofisiológicas que acontecem durante o processo ou a técnica, né? Quando eu falo de técnica, existe o Roberto Cardoso, que é um estudioso de meditação, que é até da Escola Paulista. Ele publicou um artigo muito interessante que ele coloca lá o que significa, pra gente chamar de meditação, uma técnica de meditação, o que ela precisa ter,
né? Então, ela precisa ter alguma estruturação de passo a passo para você, de maneira que alguém que vai repetir isso consiga fazer uma técnica de meditação de forma correta, né? Então, ele fala de algumas coisas. Por exemplo, você tem que ter o passo a passo bem definido. Você tem que ter uma âncora que possa ajudar a pessoa a voltar depois que ela se distraiu e saiu daquele momento. Você tem que intencionar, né? Você tem que direcionar a sua atenção para o momento presente, né? Que você decidiu fazer. E em algum momento dessa técnica, você tem que não fazer nada, está simplesmente parado, né? Em algum estágio, você pode até ter movimentos em outros estágios, mas em algum estágio você tem que estar completamente parado. Fazendo a técnica, não necessariamente a pessoa vai entrar em meditação no sentido dessas alterações. Isso pode acontecer ou não. Mas só o fato de você estar lá dedicado a isso, já existem algumas alterações que começam a acontecer e todas elas são benéficas, né? Então, hoje em dia, a gente tem trilhões de estudos publicados mostrando muitos benefícios cerebrais, corporais, para a saúde como um todo. A meditação ou a atenção plena, a gente poderia entender como um direcionamento da atenção para o momento presente, uma atitude interna de aceitação daquilo que se apresenta. Então, não vou ficar julgando aquilo como bom ou ruim, ou vou aceitar aquilo que se coloca. E a atenção plena, ela traz esse aspecto mais fenomenológico de eu observo aquilo que acontece. Então, eu vou para uma postura de observadora daquilo que se apresenta na minha consciência, né? E aí a gente tem e a partir dessa coisa dessa ótica mais fenomenológica, é mais fácil de explicar qual é a diferença para a presença. Porque na presença, eu não sou aquela que observa, eu sou aquela que vivencia, que experiencia. Eu estou habitando meu corpo, estou experienciando aquilo que acontece. E quando eu estou em atenção plena ou em meditação, eu observo aquilo que acontece em mim, ou aquilo que acontece comigo, né? Então, se eu vou contar de uma experiência de atenção plena, eu vou dizer, olha, aconteceu assim, eu observei isso, eu senti isso, essas coisas passaram por mim. Na presença, não. Eu senti, eu vivi, eu experienciei, né? Interessante. E aí, até porque, por exemplo, a meditação de atenção plena, é óbvio que você pode fazer sempre a prática formal ou a prática informal, mas em tese o que se propõe que tem mais resultados, pelo menos nos estudos, porque os estudos são feitos em práticas formais de meditação, seria um tempo dedicado para essa prática. Então eu paro o que eu estou fazendo para fazer uma prática ativa de meditação, focando a minha atenção no momento presente, uma prática não julgadora, exatamente como você comentou. Talvez a presença não precise de necessariamente um tempo de prática. Ela acontece justamente na vivência, Na né? vivência. Então, diferentemente, seria como se fosse uma prática informal de meditação de atenção plena. Por exemplo, eu posso estar fazendo alguma coisa e tentando estar presente tentando focar minha atenção no momento presente, mas não necessariamente incorporando também a parte da vivência. E na presença seria, então, uma forma ampliada de realmente presença. Mas são óticas diferentes. Porque, por exemplo, na atenção plena, a gente ganha um tempo de resposta maior. No sentido assim, por exemplo, se uma pessoa muito impulsiva, né, ela começa a meditar, geralmente ela consegue ter um momento de retardar um pouco a reação dela, porque ela vai se observar o desejo, vai observar a fissura, vai observar pensamentos, sentimentos, sensações, e ela vai ficar, eu observo isso. Existe um certo distanciamento entre aquilo que ela acha que ela é e aquilo, né? E esse observador que está de fora olhando todo o cenário. Isso é muito importante, principalmente para que a gente possa ter respostas mais satisfatórias, né? Para eu mudar hábitos, para eu mudar respostas automáticas.
Então, esse distanciamento, ele é muito bem-vindo em muitos aspectos da vida. A presença não tem nessa ótica de eu observo, eu tô vivenciando, eu tô na experiência, eu não tô me olhando de fora. Mas ela é muito importante para que eu consiga me aproximar realmente daquilo que eu sou. Então, se a gente fosse dar títulos, né, na atenção plena, eu diria eu observo, e na presença eu diria eu tô vivendo isso. Né? Por exemplo, você tá no momento de amor com a pessoa amada, você vai ficar no eu observo o que eu sinto, né? Vai perder um pouco da graça, você concorda? Com certeza. É muito melhor você mergulhar nessa experiência e estar presente no próprio corpo e conectado com o outro e com o contexto. Né? Porque Sim. você vai permitir uma troca muito mais profunda do que esse distanciamento de eu tô observando, né? Então, as duas são muito importantes e são muito necessárias para nossa saúde, mas são coisas diferentes. E eu consigo, porque como eu tenho um trabalho corporal e um trabalho de meditação, e às vezes tem pessoas que fazem mais o trabalho meditativo, tem pessoas que fazem mais trabalho corporal, não são construtos que, se você mexe num, o outro melhora automaticamente. Então, tem pessoas que meditam muito tempo, mas quando vão para o trabalho corporal, elas têm muita dificuldade de estar presente no próprio corpo com as sensações corporais e emoções. E tem pessoas que fazem isso e não necessariamente conseguem meditar com facilidade. Então, são construtos diferentes do ponto de vista mais conceitual, mas clinicamente também são coisas separadas. E que se a gente consegue desenvolver cada uma delas, com certeza a gente tem bastante ganho. Que Não sei se legal. ficou claro. São conceitos que imagino que são novos aí para boa parte das pessoas. Inclusive, faz sentido a gente tentar trazer um pouco até para um caso aí mais de prática clínica. Pensa aqui uma pessoa que tem um padrão mais ansioso e que chega para você e fala assim: olha, já tentei meditar, não é para mim, não consigo, já tentei de tudo, já baixei aplicativo de meditação autoguiada. O que você faria com uma pessoa dessas? Assim, como é que você proporia explorar tanto atenção plena quanto presença? Nesse exemplo, é muito, muito válido falar da meditação ativa, que são meditações que eu trabalho, né? Também, eu trabalho no Lotus, a gente tem várias biomeditações ativas, junto com a Deita, minha sócia também. O que é uma meditação ativa? É uma meditação que ela vai ter, em estágios anteriores do silêncio propriamente dito, movimento corporal. Então, pode ter dança, pode ter movimento, pode ter respirações específicas, pode ter expressão de som. Para que serve isso? São ferramentas, né? São subterfúgios para que a gente possa liberar a tensão do corpo, liberar a ansiedade, liberar o que a gente quiser liberar, para quando chegar no momento de estar em silêncio, isso acontecer de maneira mais natural. Uma pessoa muito ansiosa, dificilmente ela vai conseguir sentar, ficar paradinha em silêncio com o corpo parado, meditando. Isso vai deixá-la louca, né? Então, a meditação ativa, ela entra muito bem nesse cenário, não só nesse cenário, mas, né, para essa sua resposta, porque ajuda o corpo a relaxar para então chegar naquele momento de ficar paradinho em silêncio. É uma possibilidade. Mas dependendo do grau da ansiedade, eu vou pedir para a pessoa esperar um pouquinho para meditar. Porque também não é assim, a meditação ela é ótima para todas as situações e não tem nenhuma possibilidade de heterogeneia. Não é isso que a gente vê. Então, uma pessoa que está com uma ansiedade muito importante, pânico, né? São cenários que a gente primeiro precisa estabilizar o paciente clinicamente, para depois ir inserindo aos poucos momentos de meditação para que ela não. Porque pode ser até que ela desenvolva uma crise de ansiedade naquele momento, né? De tá entrando em contato com o próprio corpo, pode ter um ataque cardíaco, pode ter alguma sensação que vai gerando muito aumento dos sintomas ansiosos. Uhum. Então, isso a gente precisa avaliar com calma. Mas, a priori, eu ofereceria, se não tivesse uma clinicamente grave, uma meditação ativa. Interessante. Você veja aí que é um universo de possibilidades, é sempre muito
muito importante a gente entender todas as nuances, né? Porque até para não cair num risco de vulgarizar o que é uma indicação, uma prescrição de meditação, que é um dos pilares, no manejo de estresse é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Super importante e que a gente precisa explorar muito mais. São poucas ferramentas validadas cientificamente que a gente tem. Meditação é uma delas, mas não é uma coisa que você faz assim, né? Vai lá, baixa o aplicativo e se vira, né? Acho que tem todo um processo de orientar, explicar as atitudes do meditador, o que é esperado, acompanhar eventualmente, fazer uma meditação facilitada por alguém que tenha a capacidade, que num estágio inicial, talvez realmente até uma prática presencial, né? Não só mediada aí pelo aplicativo, para que a gente consiga ter os melhores resultados, né? Acho que aqui a cabeça vai explodindo de tantas informações, né? E uma outra que eu queria que você tentasse explicar aqui para o nosso ouvinte é a explicação sobre o que é agência. Então, a gente falou aqui sobre atenção plena, falamos sobre presença. E o que seria, então, a agência? Agência é a nossa capacidade de agir, tomar uma ação a serviço do nosso bem-estar, né? Então, e nesse processo, sentir realmente autora dessa ação. Óbvio que a gente, ouvindo isso, parece uma coisa, às vezes, até estranha, né? Claro, toda vez que eu ajo, sou eu que estou agindo. Existem algumas situações dentro da psiquiatria onde isso classicamente pode estar alterado. Um exemplo clássico, por exemplo, é a esquizofrenia. Então, às vezes, o paciente, quando está sobre delírios, né, sobre alteração da consciência da atividade do eu, enfim, algumas alterações psicopatológicas decorrentes dessa patologia, às vezes ele sente, não sou eu que estou mexendo no meu braço está sendo movimentado por uma onda eletromagnética, sei lá o quê. Então, é óbvio que isso é um exemplo extremo. Mas trazendo aqui para um cotidiano, para a vida de todos nós, né, na vida. Quantas vezes a gente não age de uma maneira automática? Em que às vezes a gente está sempre fazendo algo, mas se a gente for ter uma análise mais verdadeira, mais minuciosa, a gente não se sente verdadeiramente autor de cada ação. Às vezes a gente nem sente, pegou um copo, colocou uma coisa. Nossa, eu peguei isso? Não lembro que eu peguei isso. Ou dirigindo, né? Ou dirigindo. Cheguei no lugar, você pôs foi guiada ali pelo Waze, mas nem lembra, né? Colocou seta, não colocou seta. Exato. Fui eu que fiz isso? Eu não lembro de ter feito. Então, a sua agência ali está comprometida, né? Por que é importante? Porque a agência, ela está extremamente relacionada com a presença. Então, eu não consigo ter uma agência eficaz se eu não estou presente no meu próprio corpo. Primeiro, para eu saber o que eu necessito, qual que é a melhor ação para o meu corpo, para o meu sistema naquele momento, eu preciso estar presente no meu corpo. Então, eu só vou ter uma ação, uma agência satisfatória se anteriormente eu conseguir ter uma presença que se preze. Sim, então, faz todo sentido. Então, esses construtos, eles sempre andam de mãos dadas, mas a agência é essa capacidade de agir, mas no sentido de que eu vou provocar um bem-estar, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tá ansiosa, tá nervosa e vai lá, faz um uso de droga ilícita, né? No caso de drogadição, a agência dele foi usar essa substância. Eu não vou usar esse nome de agência. Ou um episódio de compulsão alimentar. A pessoa estava ansiosa, foi lá e comeu a barra de chocolate inteira. Exato, não vou chamar de agência. Porque a agência, ela pressupõe uma ação a serviço do bem-estar. Então, ter capacidade de agência é eu reconhecer o que eu preciso em busca daquilo de maneira satisfatória. É uma coisa boa, né? Que é capaz de produzir um bem. Um super desafio, né? Nesses tempos em que a gente é pressionado por tantas... É o que eu falo, né? Já comentei aqui antes. Somos uma sociedade que está imersa em uma quantidade enorme de informações, de ganchos emocionais nos convocando para agir de determinado comportamento que às vezes nem seria o nosso. E aí agindo sem consciência e muitas vezes também de maneira não saudável por ganchos aí emocionais formados
por algoritmos e patrocínios e mensagens ali que são feitas para induzir um comportamento, né? Então acho que é um exercício super importante para a gente fazer nesses tempos atuais, né? Resgatar o protagonismo de fato do corpo, da mente no momento presente, com a presença, vivendo ali o momento para agir de maneira saudável, fazendo melhores escolhas, né? Exatamente. E o nosso corpo é tão sábio e é tão lindo, chega a ser poético. Olha só que interessante, a mesma arquitetura cerebral neurológica que está vinculada com presença, agência, também está vinculada com a empatia. Então, quando a gente fortifica essa via, a gente está fortificando nossa capacidade de estar presente consigo, com o outro, com o contexto. A gente fortifica a nossa capacidade de agir em busca do nosso bem-estar, mas também a gente fortifica a capacidade de ser empático, Incrível isso. né? E pensando, quando eu paro para pensar em mim, às vezes em que eu não agi de maneira empática, é fácil de observar que eu não estava presente, né? Que eu estava mais dissociada, que eu estava mais fora de mim, né? De um jeito mais coloquial. Então são coisas que andam juntas e nos convida para isso, é esse retorno para o corpo. A gente não pode esquecer, né, de que a gente habita esse corpo. E que habitar esse corpo é prestar atenção nas sensações corporais. Parece tão corriqueiro, né? E para algumas pessoas, em alguns ciclos, parece tão antigo, tão ultrapassado. Ai, o corpo, quase como se fosse uma coisa bruta, né? E é uma coisa que está vinculada a um conceito bastante elevado, como empatia com o outro, empatia com o mundo, empatia com o contexto, conosco, né? É um construto sofisticado do ponto de vista evolutivo. Então, são coisas que estão entrelaçadas. Incrível. E me lembra agora aquele começo do nosso episódio que você falava dessa paciente que não conseguia descansar a mente. Faria sentido a gente também propor pausas ativas com propósito para o corpo, né? Não só para a Sim. mente. Você orienta isso? Como é que você recomenda esse tipo de pausa para uma pessoa que tem ali esse corpo que ela quer que funcione como se fosse uma máquina, né? Como é que você orienta um paciente que tem essa necessidade de pausar aí por momentos? Daí eu não consigo falar isso sem entrar na psiquiatria somatopsíquica, né? Que é, Vamos aproveitar para falar um né? pouquinho sobre isso. Então, conta pra gente como é que, disso tudo, de todas essas reflexões, né, dessas terminologias e conceitos que a gente já trouxe, como é que isso se transforma na abordagem que você criou, que já produziu artigos aí científicos para o mundo, né, apresentando como uma abordagem clínica, que seria então a psiquiatria somatopsíquica. Conta pra gente. A psiquiatria somatopsíquica é uma intervenção médica, né, que busca acessar o psiquismo através do corpo. Então, existem 7 passos que a gente vai conduzindo o paciente para que ele volte a atenção e volte a fazer essa reconexão dos sinais corporais. Então, então primeiro o paciente chega, aí tem um grounding, que é um exercício da bioenergética que ajuda o paciente a chegar aqui agora no próprio corpo e daí ter mais presença, se sentir mais seguro. Depois, o segundo passo é um mapeamento onde ele fecha os olhos e ele percebe as sensações do corpo. E depois ele vai, geralmente ele inicia a sessão colocando alguma coisa que ele gostaria de transformar. E aí ele vai perceber como ele sente esse incômodo no corpo e vai mapear o correlato dessa sensação nas sensações corporais que ele vai percebendo ao longo desse mapeamento, né? Depois tem a agência, que é ele movimentar o corpo de uma maneira intuitiva para que ele saia dessa sensação que geralmente é incômoda, né? Que ele percebeu. Depois ele mapeia novamente para ver o que mudou. E nesse momento ele também se dá conta da autoeficácia, da possibilidade de ver essa diferença do depois a partir da agência, da própria agência, do próprio movimento. Depois que ele fez tudo isso, eu costumo brincar assim, daquele ditado, né? Confie em Maomé, mas amarre seu camelo, né? Então até aí a pessoa tá amarrando seu camelo, tá fazendo por si,
a sua melhora. Daí a gente vai para o quinto passo, que é o insight, que é uma conexão da pessoa com o sagrado, com aquilo que ela considera sagrado. Daí pode ser Deus, pode ser a vida, pode ser o universo, pode ser, para quem não tem nenhum tipo de conexão com isso, pode ser a própria sabedoria interna, que ela não consegue acessar no dia a dia. Então, é um tempo de se conectar e de esperar uma mensagem que pode chegar na própria consciência, que possa ajudá-la a atravessar essa questão específica que ela trouxe. Sexto passo seria a atenção plena, ela ficar em silêncio para integrar os passos anteriores. E o sétimo passo, que é o último passo, o clínico então ajuda o paciente a interpretar essa mensagem que veio no insight, conectado com a biografia dela, conectado com a questão que ela trouxe naquele momento, né? E fazer essa integração dos sinais, do que ela experienciou, com uma parte mais cognitiva, que é a interpretação, o entendimento, né, da vivência dela. E esse caminho, né, repetido pelo tempo que a gente achar que vale a pena, mas eu diria que é uma ferramenta que a pessoa pode usar para sempre, né? Vai estreitando essa relação com o próprio corpo, com os sinais do corpo, com a pausa, né? Vai estreitando essa conversa e isso vai ficando cada vez mais natural. Interessante. Um tempo, assim, médio que você, na sua prática clínica, percebe que é esperado para que um cliente, um paciente possa chegar até os 7 passos, né? E minimamente ter um benefício ali. Quanto tempo você acha que demora, assim, na tua experiência? Olha, isso varia muito, né? É muito variável. Então, no protocolo que a gente roda lá no Promev, o paciente, esses 7 passos são diluídos e até a quinta sessão eles são colocados de maneira integral. Mas no consultório eu já tive várias pessoas que já vivenciaram os 7 passos da primeira vez, na primeira sessão. Tem vezes que eu espero 2 ou 3 sessões para que isso aconteça, então vai muito de quanto que o paciente ele já tem algum contato com o corpo e aquilo já faz sentido, ou que às vezes é muito estranho para ele entrar em contato com o corpo, tudo aquilo é muito novo, e aí é melhor que isso seja feito de forma mais pausada, para ele ter também um tempo de absorção, de digestão daquilo. Uhum. Então é muito individual. No sentido do protocolo, né, vai sendo colocado aos poucos até a quinta sessão. Mas consultório é muito individual, assim. Sim, com certeza. Muito interessante, Renata. Acho que você está trazendo elementos que ainda precisam ser muito mais incorporados à prática clínica, seja formal ou informalmente. Acho que todos esses conceitos, e não só para a prática clínica psiquiátrica, acho que médica de uma forma geral. Pensando até nessa linha aí de momento de agora para frente, você acha que a gente vai eh, ter maturidade cada vez mais enquanto profissionais para trazer essa investigação entre mente, corpo, entre estilo de vida? Como é que você imagina o futuro, né, da psiquiatria ou da medicina como um todo, incorporando aí ou não com mais facilidade esses conceitos? Olha, eu acredito que esses conceitos eles são necessários e que esse é o futuro, mas eu espero que já seja o presente, né. Na verdade eu venho trabalhando há muitos anos, a gente, né, publica artigo, lá no Promev a gente já faz isso desde 2019, né. Sim. E lógico que quanto mais isso for mais permeável para entrar em outros espaços médicos, melhor. Mas, já passou da hora, né, da gente incorporar isso como uma coisa que naturalmente precisa estar presente no tratamento e na abordagem médica. Quando a gente pensa, vai investigar o início, né, a primeira pessoa que trouxe conceitos corporais foi Reich, ele era médico, era neurologista. O segundo, o Alexander Lowy, era um psiquiatra que formou também a análise bioenergética. Eles morreram e esses conceitos não foram inseridos na medicina, mas vieram de médicos, né? E acabou que ficou sendo englobado como uma ferramenta terapêutica, mais da psicologia, mais de intervenções psicológicas, né?
eu vejo uma necessidade urgente da área médica incorporar, né, esses conceitos. E hoje a gente já tem muitas informações cientificamente comprovadas dos benefícios da atenção e do movimento do corpo, né? A gente sabe, por exemplo, tem muitos estudos de interocepção mostrando que quanto maior a interocepção, melhor a regulação emocional, melhor a tomada de decisão, né? São decisões mais sábias e mais benéficas para a pessoa, né? Então, tem muita comprovação científica. Então, o que antes a gente não tinha, hoje a gente tem um respaldo científico muito robusto para dar suporte para esse tipo de conduta e para esse tipo de intervenção. Então, acho que assim, a gente é muito ficar num atraso que não tem um correlato nem científico, né? Sim. E aí, indo para um aspecto bem prático, né? Que sinais claros que você daria para o nosso ouvinte aqui prestar atenção no corpo, de que o corpo está gritando por ajuda, é mais que só um cansaço normal, e que ele precisa, então, procurar ajuda também nesse aspecto? Olha, a palavra que me vem é o desproporcional. Então, por exemplo, quando eu tenho um cansaço que ele é desproporcional para aquilo que eu estou executando, quando eu tenho uma reação emocional de irritabilidade, de raiva, de tristeza, que ela é desproporcional ao estímulo que está sendo causado. Então, quando a gente tem essas respostas que você fala assim, não parece, não tem lógica, porque é desproporcional o estímulo ao desfecho, é um sinal, né, nítido de que tem algo acontecendo, provavelmente algum grau de adoecimento, que é preciso ser olhado, preciso ser cuidado. O que você falaria para a pessoa, então, que percebe essa desproporcionalidade, para que ela se sinta mais confortável em pedir ajuda nesse sentido? Porque eu acho que ainda tem muito estigma e a pessoa talvez até reconhecer que isso possa ser um problema, se abrir com um médico, ainda mais se for um psiquiatra. Que dica que você falaria para essa pessoa se sentir mais confortável até de buscar ajuda? Que a nossa saúde é o nosso melhor bem, né? Então, quanto mais cedo a gente buscar ajuda para receber, né, o tratamento, a orientação, o cuidado que a gente merece, melhor, né? Não existe, eu não consigo pensar num bem, né, mais valioso, porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, não consegue cuidar de quem a gente ama, não consegue fazer o que a gente gosta, não consegue servir ao mundo, né? Então, é, eu acho que a gente tem que se sentir cada vez mais orgulhoso de se cuidar, de cuidar da saúde, seja ela física, mental, espiritual, de qualquer tipo de saúde, né? Então, procurar ajuda faz sentido na construção de saúde, né? Não só para diminuir a doença. Acho que é uma visão bastante importante que a gente, lá no Promev, trabalha muito. É uma visão mais salutogênica, né? Então, quer dizer, não preciso esperar chegar num caso grave de doença para aí, então, procurar ajuda para construir saúde. E construir saúde não é só se ausentar da doença, eliminar a doença, mas é algo que se constrói no lado também positivo, né? Então, autoconsciência, presença, agência, são todas ferramentas e estados humanos que são promotores de saúde e de uma vida, né, claramente muito melhor vivida. Então, realmente, vale a pena procurar sempre ajuda. Indo aqui para o final do nosso episódio, Renata, puxa, que daria pra gente ficar conversando muito tempo, mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que se você pudesse colocar um aviso na porta do seu consultório para todo paciente ler antes de entrar, que aviso seria esse? Esteja presente, chegue aqui agora de corpo e alma. Você sabe que isso é um ponto bem interessante que você trouxe, né? Porque muitos pacientes, ainda mais hoje em dia nos atendimentos online, a pessoa tá numa reunião, ela marca a consulta, ela não respira nem um segundo, já entra direto, como se fosse para a reunião seguinte. E aí a pessoa às vezes não consegue virar a chave, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Seja até na reunião online, não importa se a gente tá. Mas não respirou, não deu o devido intervalo e transição para estar de fato presente e atento e observando as emoções, as percepções e trazendo com qualidade as queixas para que a própria consulta seja melhor, né? Então faz todo sentido, esteja presente. De corpo e alma, total, né? Ali. Legal.
Renata, muito obrigado. Nossa, incrível esse episódio aqui. Gostaria que você comentasse aí pro nosso ouvinte como que as pessoas te encontram, se você tem um arroba, enfim, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Legal. Tem no Instagram, é @doutora Renata Guerra Psiquiatra. Lá também tem um link para marcar consulta, se quiser conhecer mais. E foi um grande prazer estar aqui, foi uma delícia a nossa conversa. Igualmente, te agradeço muito. Então, fique de olho nos próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí, então até o próximo episódio. Muito obrigado, Renata.